Fala galera, beleza? Vamos falar agora a respeito do inquérito policial. O que é o inquérito policial? Veja, o inquérito policial é um procedimento administrativo que visa apurar os indícios de autoria e materialidade de um crime. Perceba que ele é um procedimento bastante importante, porque evita que determinadas pessoas sejam indiciadas, sejam processadas criminalmente sem realmente ter esses indícios mínimos de autoria ou da materialidade do crime. Portanto, o inquérito policial ele tem uma função tanto de preservar a sociedade, preservar as pessoas que vivem na sociedade. Para quê? Para que elas não sejam incriminadas indevidamente. Além disso, ela também é preparatória. Por quê? Tendo em vista que ela vai dar base ao Ministério Público no momento de oferecer uma denúncia, porque ele vai, como o procedimento visa apurar os indícios de autoria e materialidade, ele vai dar base para que o Ministério Público, verificando que esteja presente os indícios de autoria e materialidade, o Ministério Público possa oferecer a denúncia. Então, é tanto preparatória quanto preservador. Então, é um procedimento bastante importante no nosso ordenamento jurídico. Veja, algumas características do inquérito policial. Ora, o inquérito policial tem como características ele ser escrito, até porque é um procedimento administrativo do Estado, é um procedimento oficial, então ele é escrito, ele é do Estado. Perceba que ele é inquisitivo. Por que ele é inquisitivo? Não há garantia do contraditório para a defesa, em que o inquérito policial, a defesa, não necessariamente o delegado vai ter a obrigação de produzir prova. Ora, a defesa pode requerer ao delegado realização de diligência? Sim, pode. Entretanto, vai ficar a cargo do delegado deferir ou não. Então, ela é inquisitiva o inquérito policial. Perceba também que não é obrigatório. Pode ter advogado no inquérito policial? Sim. A participação pode sim. Todavia, não é essa exigência do advogado no inquérito policial. Ora, então, oficial, escrito, inquisitivo é dispensável. Veja, dispensável. Não é? Perceba que eu posso ter um processo penal sem a existência de um inquérito policial. Portanto, ele é um procedimento dispensável. Se a pessoa, imagine uma vítima, tem conhecimento de quem praticou o crime e tem a prova da materialidade, essa pessoa pode muito bem o quê? Representar, se for um crime de ação penal pública, representar criminalmente aquela pessoa no Ministério Público. Então, oficial, escrito, dispensável, inquisitivo, sigiloso. Ele é sigiloso. O inquérito policial visa esse sigilo para manter a questão das investigações. Acontece que o advogado ele tem o direito a ter o acesso aos autos do inquérito policial, tanto com base na súmula vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal, bem como o próprio Estatuto da Advocacia que prevê, que permite que o advogado tenha acesso aos autos do inquérito policial, de tudo que foi já documentado. Os autos que ainda não, as questões que ainda não foram documentadas, o advogado não vai ter esse acesso. Inclusive, o advogado ele tem direito a ter acesso aos autos do inquérito policial, inclusive sem procuração, desde que não seja um caso de segredo de justiça. Além disso, ele tem acesso, ele pode realizar apontamentos, realizar cópias, tirar fotos, inclusive ele pode ter até acesso até os inquéritos policiais que estejam conclusos com o delegado. Ora, inquisitivo, escrito, oficial, sigiloso. Perceba, ele é indisponível, quer dizer essa característica da indisponibilidade. Repare que o delegado ele não pode dispor do inquérito policial. O que é esse dispor do inquérito policial? O delegado ele não pode arquivar o inquérito policial. Ora, não é o delegado que arquiva. O delegado tem que fazer um relatório do que ele apurou e enviar para o órgão competente. Então, ele é indisponível, certo? Então, o delegado ele não pode dispor. O delegado ele não pode arquivar o inquérito policial. Além disso, perceba que há uma discricionalidade. O delegado, então, ele tem a discricionalidade de realizar diligências da forma que lhe convém, da forma que ele entender que é o legal, como ele deve proceder legalmente. Ora, sempre respeitando
o que está na nossa Constituição, o que está nas normas do processo penal, certo? Então ele vai realizar a diligência com a forma que ele entende que deve ser apurado aquele fato, certo? Então, mas sempre respeitando o nosso ordenamento jurídico. Perceba o seguinte: após realizar todo esse procedimento do inquérito policial, ouvindo a vítima, ouvindo as testemunhas, ouvindo pessoas que realmente pode ter praticado o crime, o delegado vai chegar a fazer um relatório do que ele entendeu que aconteceu naquele fato. Concluído esse relatório, perceba, concluído esse relatório, ele vai enviar hoje para o Ministério Público. E o Ministério Público ele poderá realizar algumas situações. Como? Se o Ministério Público visualizar um indício de autoria e materialidade do crime, o Ministério Público ele vai oferecer a denúncia. Se o Ministério Público entender que aquele fato precisa ser mais apurado, ouvir mais pessoas, ele vai requisitar diligência, ele vai determinar que esse inquérito policial retorne para que o delegado realize novas diligências. Além disso, hoje, repare o seguinte, hoje o Ministério Público, o artigo 28A do nosso CPP, após o pacote anticrime, prevê que o Ministério Público ele poderá requerer arquivamento que passará a ser analisado por um órgão de revisão do Ministério Público. Entretanto, esse artigo ele encontra-se suspenso com a decisão do Supremo Tribunal Federal, tá bom? Então, é uma dica aí que futuramente já vai ter uma decisão do que vai acontecer a respeito desse artigo 28A do CPP. Beleza, então? E além disso, hoje também existe uma nova hipótese que é a respeito do acordo de não persecução penal, em que o Ministério Público poderá, ao invés de oferecer a denúncia, ele poderá realizar esse acordo de não persecução penal, que sejam crimes que não ocorra violência ou grave ameaça, além de crimes com a pena abaixo de 4 anos e que também a pessoa tenha confessado circunstancialmente essa prática de crime. E aí o Ministério Público vai fazer um acordo para ele cumprir determinadas exigências que nós vamos discutir futuramente a respeito especificamente esse tópico do acordo de não persecução penal. Tá bom então? Então, forte abraço, até a próxima.